saúde é um dos pilares mais importantes para uma vida de qualidade. E quando falamos em acesso a serviços de saúde com confiança, agilidade e excelência, estamos falando também sobre a credibilidade das instituições que prestam esse serviço. No programa de hoje, nós vamos conversar com Lúcio Antunes, que é sócio administrador do LabMed Análises Clínicas e economista da Causo Mais. Vamos falar sobre gestão, acesso à saúde, a importância da confiança e da credibilidade nesse setor tão essencial para a vida de todos nós. O Saúde e Qualidade de Vida já está entrando no ar. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill, Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica, Amigo Internet, Viva Conexões Reais, e Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do programa Saúde e Qualidade de Vida. O tema de hoje é gestão e credibilidade na área da saúde. E a nossa conversa é com um profissional que atua em duas empresas, na verdade, de grande relevância para a região e também para o estado. Está conosco aqui em nossos estúdios do Saúde e Qualidade de Vida de hoje, Lúcio Antunes, que é sócio administrador do LabMed Análises Clínicas e também economista da Causo Mais. Duas marcas que são uma referência, né? Em atendimento, em qualidade, em compromisso com a saúde das pessoas. Lúcio, prazer em tê-lo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Prazer, muito obrigado. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu sempre digo aqui para os nossos convidados, para os nossos entrevistados, né, que a gente fica muito agradecido quando, né, recebemos aqui um convidado, porque a vida da gente é sempre nessa correria, né? E aí sabemos que às vezes não é fácil, né, abrir um espacinho aí, um tempinho para vir até aqui a TV para nos atender, né? E também, é claro, atender a nossa audiência. Então, portanto, seja bem-vindo, né? Obrigado por estar conosco aqui. Obrigado, Wilson. Eu acho que, de todo modo, né, a gente sempre tem que encontrar um espaço na agenda para conversar com os amigos, conversar sobre o nosso dia a dia, a nossa rotina, ainda mais que estamos todos em Santa Maria, né, e querendo ou não, são empresas da cidade, tanto a TV Santa Maria quanto a LabMed, a Causo. Então, muito lisonjeado pelo convite. Coisa boa, nós que agradecemos. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto aí, como é que começou o teu ano aí profissional, enfim, já bastante corrido, já com tudo mais ou menos programado aí, as metas, né, que a gente fala, né, as metas do ano, os desafios, né, Lúcio? Não, pois então, Wilson, a gente começa o 2025, né, sempre com aquela diferença de que muitas vezes a gente ouve no Brasil, né? Que o ano só começa depois do Carnaval. Depois do Carnaval, né? E dessa vez o Carnaval foi tarde, né? Então foi já foi tarde, aí o ano começa mais tarde ainda, né? Não, e é um estalar de dedos, né? Porque nós já estamos aí praticamente 100 dias. Quase final já do mês de abril, né? Mais um pouquinho, sim, né? Então... Exatamente, e olhando, né, o que foi feito já nesse primeiro trimestre, aí, do que eu tinha me comprometido comigo mesmo, né, com a rotina de trabalho, tanto das empresas quanto lá do escritório, observando tudo isso, eu acho que foi um primeiro trimestre muito bom, viu? Eu acho que deu para fazer grande parte daquilo que se pretendia fazer. Né? Claro que o primeiro trimestre, né, principalmente na área de saúde, ela é o trimestre com menos movimento, né? O movimento ele é mais baixo por conta do verão, por conta também que as pessoas viajam, estão de férias. Então isso é natural e a gente precisa fazer com que esse primeiro trimestre que tem menos movimento seja um momento de planejamento, seja um momento de olhar a estratégia da empresa, seja o momento de também refletir para nós mesmos,
quanto de tempo eu consigo dedicar, né, a cada dia da semana, a cada mês de trabalho. Então eu acho que, olhando, foi um dos melhores primeiros trimestres da minha vida, diria assim. Eu acho que profissionalmente foi muito positivo, familiarmente também. Né? Eu tô eu tenho uma filha, né? Eu tô com uma pequena, eu ia dizer, que agora está com 1 ano e 1 mês, e no primeiro trimestre ela fez aniversário, dia 22 de fevereiro, então tá dando os primeiros passos, né? Então primeiro aninho, isso já movimenta, né, a nossa rotina. Né? Muito bom. Então, tanto a minha filha, enfim, a minha esposa também, tivemos aí uma viagem também de férias muito boas, ali, logo da virada do ano. Então foi um início de ano bacana, viu? Acho que foi muito legal. Tivemos tu comentou que é um período de menos movimento, né, em função de verão. Tivemos aquele terror daqueles períodos, aquelas 4 ondas de calor, né, que foi algo absurdo, né, Lúcio? Fora da curva. Fora completamente, né? E Santa Maria consegue ser quente, né? E como, né? Lúcio, mas então assim, para começarmos, né, eu gostaria que tu compartilhasse conosco, né, enfim, com a nossa audiência, nosso público telespectador aqui do canal 19 da TV Santa Maria, também a quem nos acompanha aí nas redes sociais, né, no santamaria.tv.br, compartilhasse com a gente aí um pouco, né, da tua trajetória aí, né, na gestão da saúde. Qual foi aí o teu principal propósito, né, ao assumir essas funções aí, né? Tu és sócio administrador do laboratório, né, do LabMed, análises clínicas, e economista da Causo Mais. Nós vamos falar um pouco mais sobre o LabMed, né? Isso, o LabMed é o nosso, digamos assim, o nosso novo desafio, né? A gente montou um grupo de pessoas ali que já era vinculada à área de saúde e buscamos, né, na oportunidade de setembro do ano passado. Então foi, digamos assim, o último quadrimestre do ano ali, né? E agora o primeiro trimestre. Então a gente ainda não completou 1 ano, né, de empresa sob nossa direção, mas é uma empresa aí que está com quase 61 anos. Pois eu ia te perguntar agora, porque para a gente poder, né, contextualizar, entender um pouco aí, o LabMed já é tradicionalíssimo, né? A cidade é sinônimo do laboratório. Isso. E vice-versa, né? 61 iremos fazer agora. Agora, né? Em 2025. Isso, a gente fez 60 anos no ano passado, né? E logo nesses 60 anos é que houve essa mudança societária, né, de gestão. Mas mudou também, para a gente poder entender um pouquinho mais só essa questão, mas mudou completamente? Entraram novos sócios? Como é que ficou essa gestão? Entraram novos sócios, né? Saíram alguns sócios também, e principalmente porque alguns já estavam se aposentando, outros já estavam em outras cidades. Era um grupo grande, Lúcio? Era um grupo de 8 pessoas, segue sendo 8 pessoas, só que revigoradas, digamos assim, né? Sim. E algumas seguiram? Algumas, sim, o doutor Eleu segue conosco, né, o farmacêutico responsável, e a doutora Ana e o doutor Daunei não seguem como sócios, mas seguem no conselho de administração, né, da empresa, eles que são médicos aí referenciados pela cidade, e não só por serem profissionais da área, mas eu acho que o acúmulo de experiência de todo o laboratório fez também, né, com que fosse crucial para nós a permanência deles, né, no dia a dia, na rotina, em reuniões estratégicas. Então, basicamente, o que aconteceu foi que em setembro, né, 1º de setembro, a gente passa a ter essa nova composição societária. Eu passo a assumir a gestão da empresa, né, enquanto sócio administrador, e a gente tem, né, como objetivo a continuidade da empresa, né, até porque é uma empresa, como a gente já falou, da cidade, né? São poucas as empresas com essa quantia de anos, né? Essa capacidade de vencer a tecnologia, vencer o tempo, vencer as gerações. Então, eu acho que todo mundo que é da cidade, de alguma forma, já foi no LabMed, né? E que a gente fica o convite para ir também, né? Tu também, viu, se eu fazer uns exames. E todo mundo que se hospeda ou que eventualmente vem à cidade, seja para um evento, seja para fazer compras, às vezes resolve os seus problemas, entre aspas, de saúde
vindo, né, também no laboratório. A gente hoje está presente, né, segue presente nos 2 principais hospitais da cidade, né, o Hospital da Caridade e o Hospital da Unimed, e com muito orgulho a gente inaugurou, né, na oportunidade deste ano, mas começou o funcionamento mesmo em janeiro deste ano, do novo laboratório dentro do Hospital da Caridade. Então, assim, para dar um certo entendimento, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, o laboratório, qualquer laboratório de análises clínicas, ele tem basicamente, né, 2 dimensões. Ele tem a dimensão da coleta, né, que são as unidades de atendimento. O LabMed hoje tem mais de 15, onde a pessoa vai lá, tira o sangue, por exemplo, né, ou urina, ou enfim, N exames, faz a coleta, e este material coletado, ele é levado a propriamente um laboratório. Tá? O que é o laboratório propriamente dito, que a gente chama de área técnica ou área de produção? É onde a análise propriamente é feita. Né? A análise laboratorial, ela vem da seara da medicina, da farmácia e mais recentemente até a biomedicina estando muito mais vinculada, como a análise técnica daquele material, onde antigamente era muito manual, hoje, né, o LabMed inclusive é pioneiro em tecnologia, onde grande parte, e aí a imensa maioria dos exames são feitos de forma automatizada, ou seja, a coleta que é feita lá na unidade de atendimento já sai com um código de barra, e ela entra no circuito do laboratório depois, seja pelo setor de separação ou de envios, até cada um dos subsetores de um laboratório, hematologia, imunoquímica, citologia, microbiologia, já com a sua etiqueta para fins de passar nas máquinas respectivas até o laudo e então, né, a rastreabilidade permitir que o resultado esteja disponível de forma online. Então, esse processo, né, por mais que às vezes a pessoa tenha uma falsa noção ou talvez não tenha o conhecimento, até porque às vezes isso não é tão divulgado, lá onde ela vai retirar o sangue não é onde acontece a análise do exame. Né? A análise do exame hoje, na LabMed, é feita no edifício central de clínicas, no 2º andar. Então, todo o bloco A do central de clínicas, no 2º andar, fica a nossa área técnica, certo? E ali, inúmeras pessoas, né? E hoje também temos um laboratório 24 horas dentro do Hospital da Caridade. Da policlínica ali? Não, dentro do hospital. Na policlínica nós temos uma unidade de coleta. Tá. Certo? Que é uma das mais movimentadas, né? Que é logo no corredor à direita. Mas hoje dentro do hospital, lá na saída do pronto-socorro, naquele corredor, sim, no corredor. Bem largo, a gente ocupa o antigo espaço da Biomol, que era a seara de biologia molecular na época da Covid, onde a gente reformou toda aquela estrutura, que é uma estrutura de mais ou menos 120 metros quadrados, e ali a gente concentrou todas as máquinas, ou seja, tudo o que há no Central de Clínicas, há também no Hospital da Caridade. Então, tem 100%, digamos assim, repetidas as máquinas e as análises, com exceção da microbiologia, que é feita toda no edifício Central de Clínicas, nos 2 locais. Nos 2 pontos. Então, toda a seara ambulatorial das nossas unidades de coleta, que são mais ou menos 700, 800 atendimentos dia, né? 5, 6 mil exames dia, eles vão para o edifício central de clínicas. E toda a produção hospitalar... O central de clínicas é o da... É o prédio exatamente da frente... é o da frente, né? Tá. Do Caridade, exato. Às vezes a gente confunde um pouco com aquele outro O centro clínico. O centro clínico, da Duque de Caxias. Da Duque, né? Isso. Mas este é em frente ali o próprio hospital, isso, né? na frente do lado do Vitacentro. Isso. Né? Dando agora um ponto mais moderno. Isso. E a gente, por meio disso, então a seara ambulatorial ela vai para o edifício central de clínicas e a seara hospitalar, que geralmente tem um pouco mais de urgência, um pouco mais de agilidade necessária, vai para dentro do laboratório
do Caridade. Então a gente está falando do Hospital da Unimed. Já fica ali mesmo. Pronto-socorro da Causo, às vezes o Hospital de Formigueiro, o Hospital da Guarnição, todos eles, às vezes, quando há uma demanda mais rápida, né, mas diariamente esses exames coletados de forma hospitalar, eles vão para o laboratório dentro do Hospital de Caridade, certo? Então, a gente hoje muitas vezes, como tu falou, são pessoas que estão já internadas também, sim, né? Já estão internadas. Quer dizer, já fica ali dentro mesmo, já é urgente, enfim, né? Exatamente. Tem que ter uma agilidade. E ali no Hospital de Caridade, por exemplo, nós estamos falando aí num hospital, né, que além da seara de mais de 500 leitos, a gente tem o pronto-socorro, tem o banco de sangue, que anexo, né? E também a clínica renal. Então, toda essa seara de exames, né, propriamente de cirurgias, de pronto-socorro, de internação, de rotinas de CTI, por exemplo, elas precisam dessa agilidade, precisam, né, da análise o mais perto possível. Ela sempre foi feita no edifício central de clínicas. Então, a partir de janeiro, ela começou a ser feita também no novo laboratório dentro do hospital. Dentro do próprio hospital. Isso, e a gente fez essa reforma a partir de setembro, né? E inauguramos, ficou pronta, né, em dezembro, e em janeiro a gente teve condições de começar. E em fevereiro, março, a gente fez a inauguração, né, propriamente dito, que até também é um marco, uma conquista uma ideia, né, um sonho que eles sempre tiveram, né, os antigos membros do laboratório que queriam, né, também ter um laboratório dentro do hospital. Então, eu acho que isso foi muito feliz, né? A gente pegou, digamos assim, o final da provedoria do Dr. Walter Jobim ali no hospital, né, que permitiu, por meio da Ângela, né, que é Ângela Perim, a diretora executiva. E agora, inclusive, tivemos uma reunião semana retrasada ali com um novo provedor, o Dr. Lemos, que também, né, da mesma forma, as portas seguem abertas e nós, né, do laboratório, ficamos muito felizes, porque é a nossa pretensão ter, né, o máximo de exames feito no próprio laboratório. A diferença do LabMed para todos os demais laboratórios da cidade ou da região é que o LabMed faz realmente os exames com a sua equipe técnica, com as máquinas, algumas importadas, outras nacionais, mas ele realiza os exames, ele não perde a independência técnica. Sim. Diferentemente dos outros que mandam 80%, 90% das suas coletas para laboratório em Porto Alegre, laboratório... E aí, por conseguinte, demora muito mais tempo para ficar pronto. E, às vezes, também a sensibilidade daquela coleta que, às vezes, foi feita e o resultado entregue... demora-se muito tempo para se chegar a uma conclusão. Será que o diagnóstico médico vai ficar 100% seguro dada essa distância e essa lacuna temporal? Exato. Então, a independência técnica é uma das raízes do laboratório. E a gente não quer perder isso, né? Claro. E aí, por isso, a gente também tem essa pretensão de aumentar cada vez mais aquelas áreas que, eventualmente, a gente não faz. Por exemplo, genética, biologia molecular, que a gente gostaria de voltar, inclusive, com a biologia molecular agora no segundo semestre desse ano. E tantas outras áreas do conhecimento, né? Eu não sou da área técnica, né? Então até vou me limitar aqui ao meu conhecimento, mas principalmente fazer com que hajam cada vez mais coletas em outros locais capazes a sustentar, né, a relação de custo-benefício do nosso orçamento para manter o nosso laboratório independente, tendo os profissionais analisando e estando perto dos médicos. Né? Claro. Então isso é o nosso desafio, digamos assim. Mantendo essa agilidade, aí, enfim, esse imediatismo, essa urgência que precisa, né, muitas vezes, né? Lúcio, vou te pedir um tempinho, né? Nós vamos fazer uma pausa rápida, mas nós já seguimos falando. Nós vamos ao intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida, voltamos em seguida com o nosso convidado Lúcio Antunes. Já voltamos. Problemas, estresse, correria. Muitas vezes deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos.
mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcam.com.br. Aapcam. Nós acreditamos na vida. Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, construímos um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Faça parte do grupo de médicos que atendemos por todo o Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou nos chame no Instagram, @evoamarketing, e se torne referência na sua região. Como foi a inauguração, então? Foi insanidade total. Foi uma loucura. Acho que não tem outro jeito, a gente definiu um pouquinho que foi sábado, em termos de... Acho que o nosso time deu sangue para atender e para a gente conseguir abrir sábado e atender todo mundo. Acho que foi um pouco esse momento da gente se reencontrar com o nosso cliente, com as bandas. O pessoal veio em peso, né? E foi aquela loucura, mas aí domingo de meio-dia a operação já fluiu normalmente, casa cheia, tudo ok. As novidades passam pela estrutura, passam pelo buffet por quilo, né? Sim, estamos abertos, venha conhecer o buffet por quilo, tá muito bacana. Estamos ativos, Carniceria Del Fuego, vem! Muito bem, nós já estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida de hoje, agradecendo, né, a todos vocês aí que estão nos acompanhando, e estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios do Saúde e Qualidade de Vida o Lúcio Antunes, né, advogado, sócio administrador do LabMed Análises Clínicas, ele que também é economista da Causo Mais, duas empresas, né, como eu falei, duas marcas de referência aqui da nossa cidade, que são da nossa cidade, né? São nascidas e criadas. É, né? São empresas da terra, né? Empresas da terra. Lúcio, deixa eu te perguntar, tu estava explicando, né, no bloco anterior, enfim, a respeito dos pontos de coleta, de atendimento, enfim. Uma dúvida que daqui a pouco é a dúvida, né, do nosso telespectador internauta aí. Com relação aos endereços, né, aos locais onde as pessoas normalmente, né, vão ali, né, para fazer o seu exame, para fazer a coleta, uma dúvida, nem todos os pontos de coleta, os pontos de atendimento são necessariamente propriamente um laboratório. O laboratório ele somente é em alguns endereços e o restante são pontos onde as pessoas vão para fazer a coleta, né, do exame. É isso? Isso. Destrincha um pouquinho para nós aí. Lato sensu, né? Se nós fôssemos pensar nu e cruamente o que quer dizer laboratório, né? Laboratório seria exatamente o local onde a gente analisa o material coletado. Sim. E aí são dois locais. Hoje, né, a partir de janeiro de 2025, dentro do Hospital de Caridade, temos um laboratório, e o tradicional laboratório no segundo andar do edifício central da Clínica, fica na frente, né, do Hospital de Caridade. Ali que todas as amostras chegam.
certo? Para o pessoal de casa entender, ali que é feito realmente os exames. Lá que estão as máquinas, lá que estão os profissionais. Que é feita análise, que é feita... biomédicos, técnicos em laboratórios. Mais de 100 máquinas, né, em cada um no outro tem um pouco menos, mas se for somar nos dois, certamente aí dá quase 200 máquinas. Sim. Ali é que é feita a análise do exame, e dali parte o laudo, e dali é disponibilizado online, certo? Todos os outros locais onde o internauta, o nosso ouvinte está visualizando o LabMed são unidades de coleta. Então, acho que todo cidadão de Santa Maria provavelmente já foi no segundo andar do edifício central de clínicas, onde fica o nosso laboratório 24 horas. Ou para os homens, né, onde é realizado o espermograma. Né? Então, no segundo andar do edifício central de clínicas, nós também temos ali uma unidade de coleta, 24 horas. Né? Então, 3 da manhã precisa fazer um exame, vai estar aberto, vai ter uma pessoa lá. Então, lá é possível ir, e também tem uma unidade de coleta. E anexa a ela o laboratório propriamente. A análise. Então são 2 endereços, no central de clínicas e dentro do hospital, o laboratório mesmo. O restante são... E aí nós temos unidades de coleta onde? Aproximadamente quantos são? Mais ou menos 15 unidades de coleta. Mais ou menos, né? 15. Mas vamos lá, vou citar e vou ser rápido aqui, tá? Nós temos no edifício central de clínicas 2 unidades, né? Há 24 horas no segundo andar, e embaixo, que a gente chama ali no térreo, né? Tem a farmácia São João e nós. Isso. No corredor. No então, corredor ali, né? Ali é a nossa unidade mais movimentada. Nós temos também a segunda mais movimentada, que é a Policlínica Wilson White, né? Na entrada ali da Policlínica. Logo no hall de entrada ali. Exato. Né? Também super movimentada. Nós temos aqui na Faixa Nova, em Camobi. Nós temos na frente do Hospital da Unimed. E nós temos dentro do Hospital da Unimed, certo? E nós temos também... Na Venâncio Aires. Na Venâncio Aires, bem no centro ali. E nós temos também lá no edifício Icárdio, ali na Floriano Peixoto, certo? No térreo também. Em Santa Maria, são essas. Aí nós temos Formigueiro, nós temos Faxinal do Soturno... Aí nessa cidade, Formigueiro, Faxinal, pontos de coleta. Pontos de coleta, assim como todos esses que eu estou Pontos de coleta, sim. Faxinal do Soturno, 2 endereços, dentro de clínicas, então tanto na Causo Mais quanto no SINS. Em Restinga Seca, no Provida e também na Causo Mais. Também temos lá em Rosário do Sul, em São Gabriel, e em São Cepé, dentro da clínica Maria Luísa, certo? Então, hoje, a presença do laboratório de forma física, comunidade de atendimento, são esses locais. Não que a gente não tenha outras clínicas e outros locais que a gente também faça coletas, como, por exemplo, o Hospital Geral do Exército, Clínica Renal, a própria coleta móvel, que é o único laboratório que tem um serviço amplo, né, todos os dias de coleta móvel. Então a gente atende todos os internados domiciliares da Unimed, por exemplo. Toda aquela pessoa que quer uma coleta em casa, daqui a pouco viu o seu, quer para ele, para a família, liga lá para a LabMed, agenda, vai um carro junto com o coletador até a sua casa, faz a coleta. Tem essa possibilidade, tem esse serviço também? Todos os dias, são 3 carros por dia, mais ou menos umas 40 coletas dias na Seara Móvel. Tá? Direto na residência. Na residência. E a gente, né, claro, somos uma nova gestão, estamos com vários pensamentos, mas a nossa pretensão, né, é ainda esse ano abrir mais 6 unidades. Tá? 6? Isso, abrimos 4 nesse primeiro trimestre e vamos abrir mais 6 até o final do ano. Em quais cidades? Vamos lá, provavelmente seja São Pedro, Cacequi, Caçapava do Sul, Santiago, Jaguari, São Vicente. Então é mais ou menos essa rota sul e rota leste, tá? Porque todos os dias, viu, como eu disse, são todos locais de atendimento, de coleta. Tem que trazer até os laboratórios para serem analisados. Então todos os dias nós temos uma cadeia logística terrestre de carros que vão em todas essas unidades. Sim.
as de Santa Maria 2 vezes por dia, pegar essas amostras e levar para o laboratório. Então a gente está falando aí de serviço terceirizado de transporte, serviço interno para além da coleta móvel, mas que busca essas amostras, e também mais um outro serviço de transporte em Santa Maria. Então a gente tem basicamente aí uns 5, 6 motoristas envolvidos todos os dias com a nossa operação. Aí normalmente qual é o processo? Coletou, normalmente isso é de manhã cedo, né? Aí nas cidades essas, Formigueiro, Restinga, Faxinal, enfim, coletou de manhã, em seguida... Final da manhã, 11h30 da manhã, passa a logística para recolher. Isso. E assim, traz para Santa Maria. Exato. E tem ainda uma logística que ela é uma área mais urgente, né? Que é aquela que atende o Hospital da Unimed, que atende o pronto atendimento da Causo, que atende o próprio Hospital de Caridade, que no caso do Hospital de Caridade, são os próprios membros da equipe do hospital que levam até o laboratório interno. Sim. Mas no Hospital da Unimed e no pronto atendimento da Causo, quando necessário, desloca-se um veículo até esses locais para trazer a amostra, né, a depender da urgência, para o laboratório para ser analisado. Então, estes não têm um horário certo de transporte, são 24 horas. Sim, não tem um atendimento também que os profissionais também vão, por exemplo, no pronto atendimento, esse do pronto atendimento do patronato, nesses assim não... A gente pode ser demandado, né, pelo setor público em algum momento, em alguma necessidade, né? Claro que o setor público, por exemplo, a UFSM tem o seu próprio laboratório interno, claro, né, que é decorrente da própria universidade. Existem outros laboratórios que possuem contratos com determinados hospitais da Seara SUS, por exemplo, o Hospital Regional. Então, estes acabam, né, trabalhando um ou outro estabelecimento. Mas sim, há possibilidade do poder público demandar. Muitas vezes, né, os exames laboratoriais eles têm uma decorrência do SUS envolvendo o município, né? Então, por exemplo, a gente atende o Hospital de Formigueiro, né? A gente tem uma unidade ambulatorial e também atende o hospital. Que é municipal lá, né? Municipal, exato. Hospital. Então, o hospital ele tem a sua rotina matinal de exames, a gente coleta, tem a nossa rotina ambulatorial na unidade, propriamente dita, e todo final da manhã leva-se todas essas amostras para terem resultados tanto para os médicos do hospital, quanto para os médicos que porventura receituaram, né, ou prescreveram exames para o cidadão que foi lá coletar de forma ambulatorial. Então tem N detalhes, né, nessa operação. É uma operação aí de 170, 180 mil exames mês, né? Então a gente está falando aí de mais ou menos 20 mil pacientes, né, todos os meses nas nossas unidades. A gente está falando aí quase 2 milhões de exames no ano. Então, tudo isso, né, para uma empresa de Santa Maria, da área de saúde, né, que tem uma trajetória de 6 décadas, deve ser um orgulho para a nossa cidade, viu? Para além de nós que fazemos parte da empresa, provavelmente, né, a gente às vezes não consegue ter isso 100% certo, mas é o maior laboratório sem ser cotado em bolsa ou multinacional do estado, tá? Porque a gente tem em Porto Alegre vários laboratórios que tinham mais ou menos nosso porte ou um pouco maiores que foram adquiridos pelas multinacionais, pelo Pardini, por exemplo, pelo DASA, pelo DB. E hoje no estado do Rio Grande do Sul temos a nossa presença, temos em Igrejinha um outro laboratório, tem em Passo Fundo mais um, Pelotas, mas entre os 3 maiores locais, né, do estado, provavelmente a LabMed esteja nesses 3. Tá incluída. Então isso é bom, né, para a cidade, porque isso faz com que a nossa medicina, né, esteja ancorada a uma prestação de serviço muito boa. Quantas, fora Santa Maria, as que tu citou, da quantas hoje? Formigueiro, Restinga, Faxinal, Santa Maria, Rosário, São Cepé, São Gabriel.
Umas 8, 7, 8. Tenho medo, às vezes, de contar assim no dedo e errar, esquecer alguma, né? Poxa, mas agora com esse projeto aí, essa intenção aí de pelo menos mais 6, vai fechar muito bem aí a região, né? As principais cidades da região, né, Lúcio? Exato, até porque a nossa região, querendo ou não, todos da região se abastecem de Santa Maria e Santa Maria se abastece da região, né? Essas fronteiras políticas, né? Elas são meramente arrecadatórias, né? São para pagar tributo, porque somos todos mesmos da mesma cidade. É verdade. Quem é de São Cepé está em Santa Maria todo final de semana, quem é de Santa Maria vai a Caçapava, e não são distâncias enormes. Né? Não são. Bom, pois é, como o Lúcio falou, né, o LabMed aí hoje é um dos maiores, né, laboratórios aí de análises clínicas, né, da nossa região, do nosso estado, né? E na tua visão, assim, Lúcio, se tu tivesse que nos falar assim, quais foram, né, como é que tu analisa, quais foram os pilares aí que construíram, né, essa marca, essa credibilidade, enfim, né, toda essa presença aí ao longo de agora já mais de 6 décadas, né? Exato. Wilson, eu acho que assim, a pretensão do Dr. Valdir Pereira, né, fundador do laboratório, lá no início, e depois todos os sócios, né, nós estamos aí na 4ª mudança societária real, né? Muita gente às vezes na cidade, agora mudou os donos, digamos assim. Só que isso já é a 4ª vez que isso acontece, né? Então eu acho que é bem importante dizer que a empresa ela ultrapassa os sócios da empresa, né? Porque ela tem uma posição e uma história da cidade muito além das pessoas que fazem parte dela. Então, lá atrás, né, o laboratório ele se fundou com a pretensão de ter independência técnica, né, de ter a qualidade dos exames voltada à necessidade do diagnóstico médico. Essa é a nossa real motivação e a nossa estrutura primeira do que a empresa precisa ser. Depois a gente vem naturalmente para o atendimento com qualidade nas unidades de atendimento e também, né, ser uma empresa gaúcha. Mas eu acho que a independência técnica é o principal pilar, porque ela é que faz com que a gente não precise simplesmente mandar para outro lugar, analisar e ficar refém de um resultado que nada mais é do que uma descrição numa folha de papel. O médico, se porventura precisar entender o exame, precisar criticá-lo ou precisar pontuar algum problema de reagente, algum problema de máquina, é só ele atravessar a rua, por exemplo, né? Eu digo isso porque o principal hospital, né, do interior do estado é o Hospital de Caridade. Ali, né? É só ele atravessar a rua e ele pode conversar diretamente com o técnico responsável pelo laudo. Pessoalmente. Então, exato. E muitas das vezes, claro que hoje pessoalmente cada vez mais difícil, mas muitas vezes por telefone, se não diariamente, a interlocução médica junto aos nossos colaboradores, porque, vamos lá, a gente está falando uma prestação de serviço, né? A gente não está vendendo produto, não é vender McDonald's, a gente está falando de uma análise clínica. Então, o ser humano por trás da análise, o serviço prestado é o mais importante. Claro, está se tratando de saúde, né? Saúde, exato. Não, e uma responsabilidade tremenda, né? Porque um resultado errado pode não só criar uma falsa pretensão no paciente ou também errar um diagnóstico médico, né? E que é algo muito sério, né? E é muito sério, porque às vezes é uma dose de medicamento errada, ou a mais ou a menos, às vezes é um parâmetro para fins de fazer uma cirurgia ou não, para aplicar um certo derivativo de medicamento, uma quimioterapia. Ou simplesmente o próprio diagnóstico por si só errado, né, Lúcio? Errado, não. Por erro em si já seria suficiente para a gente ter a preocupação, mas às vezes essa consequência ela é danosa, né? Então é por isso que errar não pode ser uma rotina. Sem dúvida, tem que ter muito cuidado, né? Quer dizer, é justamente o que a gente tem falado aqui, né? É aquela coisa da credibilidade, da seriedade, né? Da responsabilidade, né? Que é algo tão importante nessa área, né? Nesse segmento, né?
Sem dúvida alguma, né? Lúcio, já estamos, eu acho que quase nos encaminhando aí também já para o final, então eu ia te pedir, que até estava já programado aqui, né, que tu nos falasse aí, deixasse para o nosso telespectador, falasse um pouquinho sobre a importância, né, das pessoas buscarem, né, serviços de saúde, justamente com o que nós estamos falando aqui, né, buscar serviços com qualidade, né, com credibilidade, né, que a pessoa esteja segura, tranquila, né, que não fique pairando no ar dúvidas ali, né. Então que tu nos deixasse aí essa mensagem, né, essa palavra aí, né, dessa importância aí, né, para quem nos assiste, de realmente aquela coisa, né, de buscar, procurar empresas, né, que tenham realmente credibilidade, que tenham a qualidade que as pessoas precisam, né, que o cidadão, né, precisa, tanto busca, né, e que é necessário, né. Ainda mais em se tratando, né, de saúde, né, área da saúde, né. Não, e exato, né, viu, eu acho que o fato da nossa equipe aí ser quase 190 pessoas faz com que a gente tenha um diferencial, né, que às vezes também o paciente, né, ou o nosso cliente enxerga, às vezes, o LabMed é o mais caro, né. Talvez, na média dos exames, a gente realmente seja o mais caro, né, mas tudo que é bom tende a ser mais caro. Então, a gente, infelizmente, né, para suportar todo um custo, né, de qualidade, e aí a gente está falando na parte de imunoquímica, por exemplo, as nossas máquinas, né, são todas importadas. Né? A gente está falando de tecnologia Siemens, tecnologia alemã. A gente, dentro do Hospital de Caridade, agora temos uma máquina que foi a primeira máquina instalada na América Latina da Siemens, certo? Bom, o que isso repercute, né? Por que foi em Santa Maria? Foi em Santa Maria porque a gente pediu um ano antes, né? Só por causa disso. Mas porque a gente já trabalha com a Siemens há quase 10 anos e talvez, né, para a pessoa que vai fazer um exame, para ela não seja tão sensível a diferença, mas pro médico eu tenho certeza, né, que vai ver um valor diferente pela certeza de um resultado, claro, né, de química líquida, por exemplo, que a chance de erro é muito menor. Então, às vezes outros laboratórios trabalham com máquinas nacionais, trabalham às vezes com máquinas que não são, né, digamos assim, o primeiro escalão. Então, assim, estão sujeitas a terem resultados distorcidos ou errados. Né? E na nossa área, que é uma área de positivo ou negativo, né, ter a certeza é o mais importante. Então, em Santa Maria, apenas nós trabalhamos, né, 12 laboratórios privados e o laboratório da UFSM. Então, assim, decorre também um pouco do entendimento da academia sobre que tipo de padrão, né, de qualidade se quer. E talvez também pela UFSM prezar por essa qualidade também utilize. Então a gente tem N variáveis e N situações, como por exemplo a própria urina, que é toda automatizada, né? A urina, ela entra numa máquina e ela sai com todas as enzimas e moléculas determinadas para fins do laudo do nosso técnico. Então, tudo isso para dizer o seguinte: qualidade é uma coisa cara. E a gente precisa manter ela, ainda mais na nossa cidade, com o objetivo de sempre atender bem o nosso cliente. Então, e aí é a questão da confiabilidade, né, da segurança, né? Exato. E o padrão sendo feito por um equipamento de qualidade, né? Com um aparelho de qualidade, né? Precisa ser sim, e o profissional médico, né, vê valor nisso, né? Claro. Até porque a mesma coisa que em São Paulo é feita, em Santa Maria é feita, né? Então essa distância, às vezes, que antigamente era muito mais diferente, né? Hoje a tecnologia nos permite ter o acesso a um padrão de qualidade ótimo. Então eu acho que fica a felicidade aqui pelo convite, né? Agradeço, mas também convidar todo mundo que está nos assistindo a ir a uma unidade do LabMed, não só fazer os exames quando os médicos pedem, mas também fazer aqueles preventivos, comprar um check-up fitness, um check-up
do homem, por exemplo, da mulher. Tem lá pacotes de exames a preços bastante razoáveis, eu acho que dão um certo cuidado do nosso corpo, né, da nossa saúde, que às vezes a gente não precisa esperar, né, para ir até o médico ou esperar quando está doente. Pois é, o que eu ia falar, não tem necessidade de esperar, né, o médico fazer a solicitação lá. Chega lá, fala, quero o check-up, né, do homem, enfim, e aí faz. Tem vários, né? Tem. Ver como é que estão as vitaminas. Já vai daqui a pouco na próxima consulta com os exames todos prontos, Exames todos prontos. Lúcio, nós queremos te agradecer então imensamente. Passa rápido o nosso tempo, né? Obrigado. Já estamos encerrando aí. Queremos agradecer mais uma vez a tua presença, né? Aqui no Saúde de Qualidade de Vida, nos falando aí, olha, foram vários esclarecimentos, né, ao longo do programa aqui, e principalmente nos falando sobre o trabalho, né, enfim, que o LabMed presta, né, para a comunidade de Santa Maria, da região, né, de todas essas cidades aí da nossa região. Que venham mais cidades em seguida, essas outras 6 aí, né, que seja breve, né, para nós fecharmos aí toda essa nossa região, sem dúvida alguma, aí com a qualidade do atendimento LabMed e análises clínicas. Muito obrigado, viu, Lúcio, pela presença aqui. Leve nosso abraço aí aos demais diretores, né, toda a direção, colaboradores. São quase 200 colaboradores, né? Estamos numa equipe aí de quase 190. Provavelmente vamos chegar aos 200 até o final do ano. Mas e tem alguém terceirizado, assim, fora? Com certeza. Tem, né? Toda a equipe de limpeza, equipe de transporte, uma parte terceirizada, outra parte interna. E aí vai, né? E aí vai manutenção, vai longe. Obras, muita gente. Mas tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigado, meu senhor. Obrigado por ter vindo. Conversamos então com Lúcio Antunes, que é sócio administrador do LabMed Análises Clínicas e também economista da Causo Mais. Vamos agradecendo a todos vocês que estiveram conosco e até o próximo Saúde e Qualidade de Vida. Até lá! Saúde e qualidade de vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill, Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica, Amigo Internet, Viva Conexões Reais, e Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox.